Bom dia, meus queridos, tudo bem? Professor David, e é um prazer estar aqui de novo para conversar com vocês. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês, que hoje nós teríamos nosso encontro no Meet, mas houve um conflito de agenda entre as duas escolas, né? E aí o meu horário não fechou com as duas escolas, precisaram reorganizar e eu precisei cancelar as duas aulas porque eu teria aula aqui e na outra escola no mesmo horário. Não deu certo, então cancelei nas duas escolas até elas arrumarem o horário, tá? E vamos retomar o nosso bate-papo, o nosso assunto, né? Que a gente está bem legal, tô gostando, né, da participação de vocês. E a gente iniciou falando sobre a diversidade, né? É lógico que, como nossa disciplina é ensino religioso, eu tentei debater esse assunto dentro do campo da religiosidade, mas eu não quero que vocês olhem para a diversidade apenas no campo da religião, tá? Eu quero que vocês olhem a diversidade no geral. Eu quero que vocês olhem a diversidade no dia a dia de vocês. Vocês olhem a diversidade quando saem na rua e veem pessoas diferentes, com corte de cabelo diferente, com gosto musical diferente, com um costume diferente, uma forma diferente de sentar, de caminhar, de se vestir, né, de cor diferente dos olhos, de cor diferente da pele, de corte de cabelo diferente, enfim, de gosto diferente, de costume de comer diferente, que gosta de comer sorvete, outro que não gosta. Então a gente é diverso em tudo. Então eu quero que vocês levem isso para o dia a dia de vocês, eu quero que vocês observem essa diversidade acontecendo. Mas como a nossa disciplina é ensino religioso, eu também debati ali as religiões, né, como um campo da diversidade, um elemento da diversidade. A religião, ela não é uma coisa única, não existe apenas um único Deus, ou não existe Deus, isso depende da crença. Não existe apenas uma forma de se enxergar esses deuses ou Deus, né? Existem formas diversas, porque os povos, as culturas e as crenças são diferentes. Essa diversidade, ela nos complementa, ela nos mostra que somos cada vez mais e maiores e diferentes. E as diferenças são boas, não são ruins, não podem ser ameaças, mas sim a soma, algo novo, algo bom, certo? Essa mensagem que eu quero que vocês percebam. A diversidade não é um problema, ela é uma coisa boa, ela é bom porque mostra que nós somos diversos, diferentes. Eu não sou igual a vocês e vocês, entre vocês, não são iguais também. Mas nós vivemos no mesmo espaço, no mesmo território, dividimos os mesmos espaços, embora hoje não estejamos dividindo por causa do Covid, né, que é uma coisa que eu lamento, né? Mas se nós não tivéssemos o Covid e tivéssemos na sala de aula, seríamos diferentes, né? Nem todo mundo ia concordar comigo, nem todo mundo ia discordar, ia ter uns que iam ficar no meio termo, não concordo, não discordo, porque somos diferentes. E aí, dentro dessa diversidade, eu trago a intolerância. A intolerância que é eu não tolerar o outro, eu achar que eu vivo numa bolha, onde essa bolha é verdade absoluta de tudo e eu não preciso ter que aceitar o outro e de preferência, se puder desaparecer com o outro melhor, porque eu não gosto dele, ou dela, ou deles, ou delas, ou das culturas que eles... Então a intolerância é um problema também. Mas a intolerância, ela é uma reflexão que a gente precisa fazer sobre a intolerância. E essa reflexão é importante, porque se existe a intolerância, é porque falta uma coisa que a gente pode ter, é a empatia. E a empatia é eu me colocar no lugar do outro. Eu sou professor, eu dou uma prova, essa prova é difícil, né? Eu posso fazer ela muito difícil, porque eu não me coloquei no lugar dos meus alunos, eu não tentei entender se meus alunos conseguiram compreender bem o conteúdo, compreender bem a matéria, se eles conseguiram entender tudo que está ali escrito, ou enfim, né, o cálculo, né, depende da disciplina. Eu não tenho certeza. O que me importa é que eu sou o professor, na minha bolha de professor, onde eu sou o cara que teoricamente tenho domínio, conhecimento, nessa minha bolha, né, eles têm que saber tudo que eu sei. Então, se eles não sabem, o problema não é meu. Vou fazer a prova difícil e azar é deles.
azar de vocês. Se você fizer uma prova difícil, azar de vocês. Isso é falta de empatia. Vocês não concordam? Eu deveria ter empatia. Eu deveria me colocar no lugar de vocês, perceber que nós estamos à distância, perceber que, né, há uma série de realidades diferentes aí desse outro lado da tela, né? De aluno que precisa trabalhar o dia todo, está trabalhando o dia todo, de aluno que, né, tem suas dificuldades de internet, de falta de equipamento, né, de falta de outras coisas, de estrutura, e que aí, né, se eu não me coloco no lugar, né, para entender essas realidades, eu vou fazer a prova mais difícil do mundo e vocês vão ter a dificuldade maior do mundo para fazer a prova, e isso é intolerância da minha parte, porque eu acho que vocês têm que saber. Se vocês não sabem, o problema não é meu, né? E também tem o lado, né, do professor, né? O professor, quando ele sofre a intolerância, né, principalmente, né, por parte do Estado, quando o Estado não reconhece o trabalho do professor, o esforço do professor, né, o dispêndio de tempo do professor, e ele não tem empatia com o professor, em pensar que o professor tem 300 alunos numa sala de aula, em várias salas de aula, e ele precisa controlar tudo isso, ele precisa lidar com tudo isso e garantir o melhor resultado possível. E aí falta empatia do Estado com o professor, às vezes falta empatia do professor com o aluno, né? Agora, se a gente tem empatia, a gente começa a funcionar de uma maneira diferente. A gente se coloca no lugar do outro. E aí, se colocando no lugar do outro, a gente começa a tomar decisões e fazer ações dentro de várias realidades, não de uma realidade só. E aí, né, falando sobre intolerância, eu quero que vocês olhem para a intolerância no geral, eu quero que vocês olhem para a rua, eu quero que vocês olhem para a rua, eu quero que vocês olhem no dia a dia de vocês. Eu sei que nem todo mundo faz o isolamento social, eu sei que tem gente que sai para a rua e aí não vê, e aí vê, né, sai para a rua porque precisa, né? Ou tem gente que sai pra rua porque quer e sai pra rua e não usa máscara, e sai pra rua e não usa o álcool gel, ou usa a máscara errado, ou não tá nem aí, né, e aglomera porque acha que não vai dar nada, porque acredita que vai ser só uma gripe, que vai ficar tudo bem. Né. Vamos pegar a pandemia como exemplo de intolerância, de não se colocar no lugar do outro, de falta de empatia. Né. E eu que vou no mercado com muita frequência, né, vejo gente às vezes usando a máscara errado, aí você vai dizer para a pessoa, não, tem que tapar o nariz, né? Não adianta tapar a boca e não tapar o nariz, né? O vírus ele não é só pela boca, ele entra pelo nariz também. Né? E aí às vezes tu se incomoda, porque a pessoa ela não tem empatia, porque ela não é apenas ela que vai pegar o vírus. Né? Se eu não vou pegar o vírus, se eu acho que eu não vou ser afetado pelo vírus, eu tenho que pelo menos pensar que eu posso me tornar um caminhão que leva o vírus para muitas pessoas. Entendeu? Isso é empatia, eu tenho que pensar no outro, não em mim. Né? É uma frase, né, que essa frase empatia, ela aparece, né, na Bíblia, né, eu acho que é na Bíblia que ela aparece, escrita da seguinte maneira, né, amar ao próximo como a ti mesmo. Se tivesse sido colocado assim, empatia na Bíblia, muita gente que lê a Bíblia saberia colocar-se, amar o próximo como a ti mesmo. Isso é empatia. Isso é empatia. Amar o próximo como a ti mesmo. Empatia. Colocar-se no lugar do outro. Se eu me colocar no lugar do outro, eu vou entender o que o outro está sentindo. Eu vou saber que se eu colocar a máscara, eu estou protegendo o outro. Eu estou amando o outro. Eu estou colocando a máscara em amor ao outro. E porque eu me amo também. Então, né, fica bem definido, né, no amar ao próximo como a ti mesmo, que isso é empatia. E aí a gente vem entender um fenômeno, né, que aconteceu e acontece o tempo todo, né, mas que no Brasil ele é muito difundido, que é o sincretismo. O sincretismo ele é um diálogo muito legal para a gente fazer, por quê? Porque se existe a diversidade, existe a intolerância e pode existir a empatia, a gente entendendo o sincretismo, a gente pode perceber que às vezes ser intolerante não faz sentido nenhum. Se nós somos sincréticos. E nós somos sincréticos sim. O Brasil é um país sincrético. Por que o Brasil é um país sincrético? Porque primeiramente o Brasil é um país miscigenado. Nós somos mestiços. O Brasil é, vamos dizer assim, que o Brasil ele é
70% da população mestiça. Tá? Então nós temos 54% da população negra, né, e parda. 54% da população é negra e parda. A outra parte, ela não é pura, porque não existe pureza no Brasil. Ela é misturada. Talvez ela seja misturada entre italianos e brasileiros que se tornaram descendentes de italianos. Mas quem nasce no Brasil não é italiano, não é alemão, não é italiano, não é alemão, não é, sei lá, não é francês, tá? É brasileiro. Brasileiro, mesmo que tenha nascido numa pequena colônia ali em Frederico Westphalen. É brasileiro, porque Frederico Westphalen fica no Brasil. É brasileiro. Ah, mas eu não tenho nenhuma mistura com essa gente aí. Eu sou puro, ó. Como puro? Tu nasceu no Brasil. Tu pode não ter a pele mais escura que um brasileiro comum aí, um brasileiro como nós, né, mestiço, né? Bem mestiço, né? Mas com certeza no histórico da tua família, no histórico do teu povo que veio para cá, existe alguma coisa que te coloca numa situação onde tu é mestiço. Tu é mestiço, nós somos mestiços. Ah, mas eu sou descendente de alemão. Ah, mas beleza, sou descendente de alemão. Mas veja bem, então vamos lá para a Alemanha. Será que a Alemanha ela sempre foi a Alemanha pura e limpa da Alemanha? Não, ela existe uma mistura dela com outros povos ali do norte europeu que fez nascer a Alemanha que a gente conhece hoje. Assim como é a Inglaterra, assim como é a França, assim como é Portugal, assim como é a Espanha, assim como é a Itália. Elas não são puras, não existe raça pura no mundo. Elas são a mistura lá naquele território de outros povos durante vários eventos que aconteceram na história da Europa, do Oriente Médio, com o Oriente Médio, com a Ásia, que propiciou o surgimento de uma nova cultura, de um novo povo, né, que pode ter sido a Alemanha, pode ter sido a França, enfim. Então, depois eles foram se tornando um povo com aquele nome, com aquela cultura, com aquela fisionomia, com aquela forma de ver as coisas, e depois o que vai acontecer? Eles vão ser os colonizadores de um novo território, onde eles vão trazer a sua cultura, os seus costumes, a sua crença para cá, vão trazer povos também para cá, para usar esses povos como mão de obra. Esses povos vão se misturar com eles, né? No caso me refiro basicamente aos portugueses, né? Vão se misturar com eles e aí vai surgir uma nova cultura, vai nascer o Brasil mestiço, né? Que tem uma nova cultura, que tem uma nova forma de ver as coisas, da onde a gente existe o sincretismo, nós somos sincréticos. E aí vem a discussão ali sobre o sincretismo religioso. O sincretismo religioso, que o texto trata, o sincretismo religioso é isso, né? Consiste na presença de um ritual, ideia, organização, símbolos e objetos artísticos originários de uma religião e que se incorpora a outra. Então, vamos pegar o exemplo aqui agora, né, do cristianismo. Né? O cristianismo é um exemplo disso. Por quê? Porque a Páscoa, que nós comemoramos recentemente, a Páscoa não é uma comemoração católica. Ela é uma cristã, perdão, ela não é uma comemoração cristã, ela é uma comemoração judaica. Né? Ela era comemorada muito antes de Cristo e ela foi incorporada ao cristianismo. E aí cada veia do cristianismo que surgiu ao longo ali da Idade Média até, né, a Reforma protestante, depois, para além da Reforma protestante, vai incorporar a Páscoa a sua forma a seu culto, de formas diferentes, mas vai incorporar o seu culto. A Páscoa vai ser incorporada ao seu culto. O cristianismo é o exemplo disso. Nós comemoramos a Páscoa historicamente, mas a Páscoa ela era comemorada há muito tempo atrás. Depois ela foi construída, transformada, né? Aí surgiu, né, outras lendas, o menino da Páscoa, chocolate, essas coisas que tem a Páscoa
tem lá as suas misturas, então tem coisas que vêm do passado e que a gente vai descobrindo, estudando história, que explicam a Páscoa. Mas a Páscoa, ela não é uma comemoração cristã, né, por origem, mas hoje ela é considerada também uma comemoração cristã. Assim como é, por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes, que Nossa Senhora dos Navegantes também, né, muito conhecida como Iemanjá. Né, que o Iemanjá, no candomblé, é um orixá, na Igreja Católica é uma santa. Então, a incorporação, a transformação dentro da religião de crenças ou de santos ou de elementos de uma outra religião que são incorporados a uma nova religião e que vão fazer surgir uma nova religião com cultos muito parecidos. O Brasil ele é sincrético nesse sentido, principalmente porque com a colonização, né, o que aconteceu? Né? Com a colonização, os escravos e também os povos originários eles eram convertidos à força, mas eram convertidos ao cristianismo. Porém, né, os escravos, principalmente os escravos negros que vinham da África, durante a diáspora africana, eles não eles professavam o cristianismo externamente, eles fingiam que eram cristãos, mas internamente eles seguiam o Corão e cultuavam o Islã, que era aquilo que eles acreditavam. Alá é o Deus do Islã, Alá. Eles acreditavam no Alá, em Alá, não no Alá, em Alá. Eles acreditavam em Alá. O que acontece com a mestiçagem, com a miscigenação dos negros com os brancos, com os índios, vai surgir outros tipos de crença, porque as culturas que vão surgir com a miscigenação vão incorporar o cristianismo à religião africana. E aí vai nascer o candomblé. Depois, lá no final do século XIX, vai nascer a Umbanda. Então, vejam, o sincretismo religioso ele é muito presente no nosso país. O nosso país ele é sincrético só por ter religiões diferentes, o que torna ele um país de diversidade muito grande, e por ser um organismo, o Brasil ser um organismo, torna ele sincrético pela mistura, pelo convívio dessas religiões aqui. Então nós somos sincréticos como seres humanos dentro desse país, porque somos a origem de uma mestiçagem, uma miscigenação, nós somos mestiços, e também porque aqui existem religiões que nasceram aqui, influenciadas por religiões que vieram de fora e que a gente incorporou dentro do nosso meio, ambiente, do nosso ambiente. Então não faz sentido nenhum a gente ser intolerante. Por quê? Porque existe a diversidade que nos mostra que existem pensamentos diferentes, e porque existe o sincretismo que nos mostra que além de existirem uma diversidade de pensamentos diferentes, muitas dessas diversidades foram incorporadas dentro do nosso ambiente, fazendo surgir uma nova forma de ver as coisas, um novo pensamento, uma nova cultura, uma nova crença. Por isso que eu quero que vocês reflitam esse pensamento sobre o sincretismo, linkando ele com os dois textos anteriores, tá? Quero que vocês reflitam sobre ele. Eu vou mandar uma atividade. A primeira atividade vai ser em cima disso aí, tá? Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês releiam o texto sobre a diversidade religiosa, releiam o texto sobre a intolerância e leiam de novamente, quem não leu, quem leu, leia novamente, e quem não leu, leia os 3 textos, porque eu quero que vocês façam um link sobre a diversidade, a intolerância e o sincretismo. É muito importante que vocês leiam esses 3 textos, tá? Porque nós vamos trabalhar eles. Nós vamos entrar na quarta e última etapa da nossa primeira atividade, do nosso primeiro tema que nós temos, nosso primeiro trabalho. Então, nós lemos um texto sobre diversidade, lemos um texto sobre a intolerância, lemos um texto sobre o sincretismo, e agora nós vamos juntar isso num grande trabalho, um trabalho legal, bonito que nós vamos fazer, certo? Agradeço aí a todos que vocês assistiram,
Não esqueçam de marcar lá no Classroom como enviado para eu saber que vocês acessaram o material, certo? Eu vou deixar o link no mural para vocês acessarem e no link atividade também. Então é isso aí. Abraço, boa semana. E semana que vem a gente vai ter o nosso encontro no Meet. Abração, tchau, tchau.